Temos aqui hoje uma pergunta para o nosso irmão jovem aqui, Lucas Rinaldi. A pergunta é a seguinte: como posso perdoar aqueles que pecaram contra mim? Como posso perdoar aqueles que pecaram contra mim? Nós sabemos que em algum momento da vida, todos nós já sofremos injustiças, ofensas, pecados, calúnias, difamações. Então, Lucas, como nós devemos reagir quando tais ofensas acontecem? Como que o cristão deve reagir? De acordo com a Bíblia, nós devemos perdoar. Em Efésios 4:32 diz assim: antes sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Da mesma forma, em Colossenses 3:13, que nós acabamos de ler na ministração, diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver com alguma queixa com outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então a chave do perdão nesses dois versículos das Escrituras é que devemos perdoar uns aos outros como Deus nos perdoamos. Por que perdoamos? Porque já fomos perdoados por Cristo. Cristo, assim como diz em Colossenses, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Nós não merecemos o perdão. Nós éramos imerecedores de tamanha graça de Deus, de tamanho perdão, mas mesmo assim nós somos perdoados. Então, por que a gente não deve, por que você ainda não conseguiu perdoar outra pessoa? Lembre-se disso, então. Se Cristo perdoou a gente, mesmo a gente sendo tão pecador, tão falho, tão imerecido desse perdão, por que a gente é tão rigoroso para perdoar outras pessoas? Então, como de acordo com a Bíblia diz, nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. Amém. Eu quero apenas aqui ressaltar o texto que o irmão citou, né? Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Então aqui está o segredo, né, Lucas? Exatamente. Suportar e perdoar uns aos outros. A gente ficar ressentido com uma pessoa, ficar com amargura, ficar com raiva, nenhuma dessas características que eu mencionei agora são de um cristão, são próprias de um cristão. Então, assim como na oração do Pai Nosso, nós pedimos para Deus que nos perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, que a gente seja fácil no tratar, fácil no perdoar, porque Deus ele vai abençoar a nossa vida através disso. Interessante também no texto aqui de Colossenses capítulo 3, versículo 13, afirma o seguinte, né? Se alguém tiver queixa contra outro, preste bem atenção, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós. Então, o perdão tem que ser oferecido e devemos sempre procurar conciliar as situações de conflito, e lembrando que Cristo também nos perdoou nos nossos pecados, nas nossas ofensas, né? E então vamos para a próxima pergunta aqui, para o Lucas. Lucas, como posso vencer o pecado em minha vida cristã? A Bíblia apresenta vários recursos diferentes para nos ajudar em nossos esforços para vencermos o pecado.
Infelizmente, nessa vida, a gente nunca será perfeito, né? A gente nunca será perfeitamente vitorioso sobre o pecado. Mas, ainda assim, esse deve ser o nosso objetivo. Com a ajuda de Deus, seguindo os princípios da sua palavra, acredito que a gente possa progressivamente vencer o pecado e nos tornar mais e mais parecidos como Cristo. Então, o primeiro recurso que a Bíblia menciona em nosso esforço para vencer o pecado é a influência do Espírito Santo na nossa vida. Deus, ele nos deu o Espírito Santo para que possamos ser vitoriosos na vida cristã. Deus, ele constrata os efeitos da carne com os frutos do Espírito, em Gálatas 5:16 a 25, que nós também já fizemos estudo aqui meses atrás, nesse estudo sobre fruto do Espírito. Então, nessas passagens, nós somos chamados para andar no Espírito. Todos que foram batizados, regenerados na palavra de Deus, possuem o Espírito Santo. Mas nesta passagem diz que nós precisamos andar no Espírito, cedendo ao seu controle. Isso significa escolher conscientemente seguir na direção do Espírito Santo em nossas vidas, ao invés de seguir a carne. Se nós seguimos as nossas próprias vontades, os nossos próprios deleites, nós vamos cair, nós vamos ser falhos. Nós não vamos conseguir vencer o pecado em nossas vidas, porque aquilo irá desencadear uma série de coisas em nossa vida, mas com a atuação do Espírito Santo, assim como ele fez na vida de Pedro, o qual antes de ser cheio do Espírito Santo negou Jesus 3 vezes, e depois disso disse que seguiria a Cristo até a morte. Depois de cheio do Espírito Santo, ele falou abertamente e fortemente com os judeus no Pentecoste. Então, se nós andarmos no Espírito, se nós sermos cheios do Espírito Santo, as vontades carnais, as vontades terrenas, as vontades do nosso corpo, elas serão preenchidas com o Espírito Santo. Então, como que nós podemos vencer o pecado? Andando no Espírito, sendo guiado pelo Espírito Santo e sendo cheio do Espírito Santo. Assim também como a leitura da Bíblia, a nossa vida de oração, a nossa vida devocional, oração, também são recursos imprescindíveis para que a gente possa vencer o pecado das nossas vidas. Então, o primeiro recurso aqui apresentado pelo irmão para vencermos o pecado é andar no Espírito, né? Isso. E andar no Espírito significa ser controlado pelo Espírito Santo. O irmão citou aqui o exemplo de Pedro, né? Que era uma pessoa que tinha dificuldade de controlar o seu gênio, mas depois que ele foi cheio do Espírito Santo, ele pregou com ousadia, foi totalmente transformado a sua maneira de agir. E o segundo recurso que o irmão apresentou aqui foi a palavra de Deus. O irmão poderia falar um pouco como que a palavra de Deus ajuda o jovem a vencer as tentações, a vencer o pecado? A Bíblia é um recurso que muitas vezes nós não levamos a sério. Damos prova disso ao levarmos nossas Bíblias para a igreja ou para ler um devocional, um capítulo por dia, mas nós falhamos em memorizá-los, meditar nelas ou implicá-las, o que a Bíblia diz em nossas vidas. Falhamos em confessar os pecados que a Bíblia revela ou em louvar a Deus pelos seus dons. Quando se trata da Bíblia, muitas vezes somos muito falhos com isso. Nós tratamos a Bíblia de forma errada, mas a Bíblia, Deus nos deu a Bíblia para que possamos nos equipar para toda a boa obra. Ela nos ensina como viver
em o que acreditar. Revela quando escolhemos caminhos errados e nos ajuda a voltar ao caminho certo e a permanecer neste caminho. Hebreus 4:12 nos diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de penetrar em nossos corações para erradicar e superar os pecados mais profundos do nosso coração e da nossa atitude. O salmista ele fala sobre o poder transformador da palavra de Deus no Salmo 119. Josué ele disse que a chave do sucesso para vencer os seus inimigos era não se esquecer desse recurso, mas meditar nela de dia e de noite e obedecê-la. Isto ele fez, mesmo quando o que Deus ordenou não fazia sentido. E esta foi a chave para sua vitória em suas batalhas pela terra prometida. Então a Bíblia é um livro eficaz, é um livro que nos equipa para toda boa obra. Ela nos ensina a viver e em que acreditar. E ela nos auxilia em tudo. Então a Bíblia, com certeza, é um segundo recurso imprescindível para que a gente possa vencer o pecado em nossas vidas. Eu quero ler aqui em Salmos 119, versículo 9, né? Isso. Como purificará o jovem o seu caminho? Como purificará o jovem o seu caminho? A pergunta é dirigida ao jovem, né? Como que o jovem pode vencer o pecado? Então foi apresentado a palavra do Senhor. E o texto fala, observando-o conforme a tua palavra. Então, como o jovem purificará o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. E ainda o versículo 11 aqui, né? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém. Então aqui temos a resposta, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E ainda na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, ele nos mostra que a palavra de Deus nos capacita a vencermos as dificuldades e a praticarmos a boa obra. Diz assim o valor, o Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, mostrando a importância da palavra de Deus. E ele diz então em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, toda escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda obra. Repetindo, para que todo homem de Deus, para que todo jovem, para que todo crente, para que todo irmão, para que toda irmã, para que todo obreiro seja perfeito e perfeitamente instruído para toda obra. Então a palavra de Deus nos capacita a vivermos de maneira perfeita, de maneira correta e nos ajuda a vencermos o pecado. Amém. E o último recurso aqui, rapidamente apresentado aqui pelo irmão, é a oração. Não poderia falar rapidamente sobre essa a importância da oração na vida do jovem para ele vencer o pecado e vencer as tentações? O jovem precisa orar, né, irmão? Com certeza. E novamente, assim como a Bíblia, é um recurso que muitas vezes os cristãos, os jovens, frequentemente dão valor da boca para fora, mas que raramente as usam. Nós temos aqui reuniões de oração toda terça-feira, toda quarta-feira, e a gente vê o quão pouco é esse movimento aqui, o quão pouco é essa frequência aqui, mas
Temos as palavras de Cristo a Pedro no jardim do Getsêmani, pouco antes da negação de Pedro. Enquanto Jesus orava, Pedro estava dormindo. Jesus os acorda e diz o quão importante é a oração para vencermos o pecado na nossa vida. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós, como Pedro, queremos fazer o que é certo, mas não encontramos forças muitas vezes necessárias. Então precisamos seguir o alerta de Deus para continuar buscando, batendo, pedindo, e Ele nos dará a força de que precisamos. A oração não é uma forma mágica, não é uma fórmula mágica. A oração é simplesmente reconhecer nossas próprias limitações e o poder inesgotável de Deus e voltar-nos a Ele para encontrarmos a força de fazer o que Ele quer que façamos e não o que nós queremos fazer. Rapidamente, irmão, um outro recurso seria a igreja, a comunhão com os irmãos, a frequência da igreja. É um recurso para o jovem vencer as dificuldades? Com certeza, ser membro fiel de uma igreja, estar em comunhão com outros crentes é imprescindível na vida de um jovem, na vida de um adulto. Você ter um amigo, um parceiro de oração, um parceiro para que você possa pedir conselhos, assim como eu sempre falo aqui, é muito importante para que você possa vencer, para que você possa ser encorajado, para que você possa ser ensinado. Então, não deixe de congregar em uma igreja, não deixe de estar longe da igreja e busque pessoas mais sábias, amigos mais sábios que também te auxiliem nessa caminhada. Fale com o seu pastor, peça dicas para o seu pastor, conselhos, e com certeza a vitória sobre o pecado ela vai vir sobre a sua vida. Então o jovem desigrejado certamente terá mais dificuldade em vencer as tentações. Com certeza.